Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas interessadas em saúde mental. Saúde sexual, relacionamentos interpessoais. Quero conversar com vocês um tema que tem surgido na mídia e tem sido uma discussão em muitas redes sociais. Eu denominei de travestismo ocasional. Mas isso pode dizer respeito a uma série de coisas que eu quero destrinchar com vocês. Primeiramente, essa ideia de um travestismo, ela não é nova, obviamente, o termo não é novo, o termo tem mais de 120 anos de uso dentro das ciências de saúde, e foi inventado no começo do século XX com o objetivo de descrever homens que se excitavam, se erotizavam vestindo-se de mulher. Já estou contando para vocês uma coisa importante. Essa coisa diz respeito a nós dividirmos o mundo em dois grandes grupos, pessoas que se vestem de homens e pessoas que se vestem de mulher. Bom, isso não é tão extremado assim, nem nunca foi. Mas a ideia ficou como uma forma de designar essas pessoas, esses homens, que de alguma forma se excitavam, se excitam, gostam de usar alguma roupa feminina com o objetivo de erotização. Ainda é assim? Pois é, também ainda é assim. Existem poucos homens, não são muitos, não é uma coisa que nós encontramos facilmente ao nosso redor, mas existem homens que se vestem de mulher, às vezes apenas com uma peça feminina, mormente roupas de baixo, calcinha, sutiã. Mas existem homens também que podem se vestir inteiramente, inclusive com peruca, batom, maquiagem, até um perfume. Vamos pensar assim, dessa pessoa, desse homem, se erotizar com essa vestimenta. Vejam que eu estou reforçando uma questão. É algo que essas pessoas, esses homens procuram para se excitarem, se envolverem emocionalmente numa atividade sexual. Mas existem outras formas. Agora eu tenho que conversar com vocês sobre como compreender, se por acaso soubermos de uma pessoa que usa roupas do outro sexo. Eu já falei roupas do outro sexo, porque também podemos ter mulheres que usam roupas ditas masculinas. Historicamente, os registros de mulheres usarem roupas masculinas com finalidades sexuais e se sentirem erotizadas para uma atividade sexual heterossexual, porque eu não quis dizer que esses homens que se vestem de mulher sejam homossexuais. Não, eu me refiro a homens heterossexuais. Existe sim uma ou duas referências a mulheres que teriam feito a mesma coisa, mas não é uma coisa comum para mulheres. De alguma maneira, os homens aprendem que devem fazer muitos esforços para cumprir papéis e parece que isso se associa, a maior parte das pessoas, a maior parte dos comportamentos, se associa a uma busca de uma briga com o mundo, de uma forma de rebeldia para conseguir fazer algo diferente. Guardem essa ideia. Enfim, então nós temos esse primeiro grupo, que é historicamente descrito assim, mas outros grupos foram se formando ao longo das últimas tantas décadas, no último século, com vários objetivos. Bom, nas grandes cidades principalmente, nas ruas de prostituição, muitas pessoas podem ver travestis. Eu já usei agora um outro título, porque desde um travestismo ocasional ou um travestismo erótico, como o que eu descrevi, agora eu tenho um travesti de rua. Esse travesti de rua é um homem que se excita se vestindo de mulher para ter sexo com outras mulheres? Não. Aqui nós temos uma situação de prostituição. São pessoas que nasceram com pênis, que percebem que podem ganhar dinheiro, viver trocando o corpo por dinheiro.
Isso é diferente. Isso é muito diferente. Ainda assim, posso imaginar, não, eu sei, que existem desses homens, inclusive desses travestis de rua, existe uma variedade bastante grande de possibilidades. E aqui eu começo a pensar nas identidades sexuais, as identidades sociais, as identidades pelas quais essas pessoas querem se fazer conhecer e querem se mostrar no mundo. Então nós podemos ter, sim, dentro desse grupo, pessoas que nasceram com pênis que se sentem mulheres, de alguma forma ou em algum grau. Agora eu quero abrir uma linha grande de variação. Nós temos pessoas, então, que querem se vestir minimamente como mulheres, pode ser para prostituição, mas existe na outra ponta pessoas que se sentem mulheres e, nesse caso, na rua, por acaso estão se prostituindo. Eu digo por acaso porque essas mesmas variações eu posso encontrar na sociedade, no cotidiano. Pessoas que são transgênero, ou seja, transitam de um gênero a outro, entre homens e mulheres, entre fêmeas e machos, entre formas de se expressar femininas e masculinas. Essas pessoas transgênero podem estar em algum momento, em algum lugar mais próximo de uma ponta ou de outra. Os transgêneros não significam transexuais, mas os transexuais são transgênero. Puxa, qual é a diferença disso? Aquelas pessoas que possam se perceber, se considerar ou serem diagnosticadas por um profissional de saúde como transexuais, são pessoas que, além de se perceberem, se conhecerem, se conceberem, se identificarem pertencendo ao outro sexo, também vão buscar modificações corporais para ficarem adequados a essa ideia, a essa autopercepção. Então, como eu já estou contando, uma grande parte desses transgêneros nunca vão procurar modificações corporais extremas. Extremas são genitais. Por quê? Porque algumas dessas pessoas transgênero, nascidas com pênis, produzem circunstâncias hormonais, inclusive com cirurgias, por exemplo, para colocar mamas de silicone para ter uma aparência feminina mais forte. Puxa vida, então, além daquelas pessoas que nós vemos na rua, os travestis de rua de prostituição, nós temos outros grupos que não se prostituem e que circulam pela nossa sociedade. Existem subgrupos que vão se juntando. Aliás, nos últimos 30 anos com a internet, esses grupos puderam se juntar de uma maneira mais fácil, se encontrar e se protegerem, servirem de apoio social, apoio emocional um para o outro. Esses grupos, eles se reúnem, podem até mesmo arranjar de fazerem festas ou irem para determinados restaurantes ou, se movimentam com o intuito de poderem vivenciar esse travestismo. Agora nós estamos então falando de um travestismo que pode não ter nada a ver com sexo genital ou a busca de uma erotização para um prazer sexual. Vocês percebem que então nós já estamos indo para outros caminhos? E tem outras serventias. Agora quero deixar mais confusa essa discussão. Confusa, mas ao mesmo tempo seguindo por um caminho que é aqui que nós precisamos chegar. Se alguém me fala ou refere a alguém que se travestiu em alguma situação, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não vou deduzir, eu não vou achar, eu não vou diagnosticar, eu não vou pressupor sem perguntar. Perguntar o quê? Eu perguntaria para essa pessoa qual é a função, para que essa pessoa está vestindo uma roupa do outro sexo. Porque esta pessoa deve saber o mínimo, muito mais do que eu possa saber olhando. Claro que assim, olhando eu tenho ideias, eu tenho possibilidades de compreensões. Mas essa pessoa que pode não apenas confirmar, como também me mostrar, não é só razão, motivação, mas como é que ela convive com isso, como é que ela pensa a si mesma, como é que ela, além de pensar, como é que ela se sente e como é que ela se relaciona com as pessoas, como é que é o estilo de vida dela, porque isso tudo se envolve na nossa maneira de nos mostrarmos socialmente. Nós saímos à rua com algum tipo de roupa de vestimenta, isso impressiona
as pessoas repelem, nós somos rejeitados ou somos atraídos por pessoas que se interessam pela nossa maneira de se vestir também. Então, eu tenho que perguntar para a pessoa, devo. Puxa, e se ela me diz assim, eu faço porque eu gosto? Ok. O fazer porque gosta deve dizer respeito a uma série de coisas. A vida dela, individualmente. Ela aprendeu isso de alguma maneira, ela aprendeu que vestindo-se dessa maneira, ela ganhava alguma coisa. Ganhava o quê? Atenção, afeto, carinho, prazer. Mas não é diferente, então, do travesti fetichista? Que aquele travesti primeiro que eu descrevi é um travesti fetichista. É assim que foi denominado, então, há 120 e poucos anos. Horas. O travesti fetichista, ele também tem prazer, verdade? Mas os outros travestismos vão trazer algum grau de prazer diferenciado, não o prazer sexual erótico em si. Pode compor o erotismo, pode compor o bem-estar, o prazer sexual geral. Também, então, é sexual. Ok, também é sexual. Mas vamos imaginar numa cultura, na nossa cultura, uma pessoa que nasceu homem, viveu a vida trabalhando, se mostrando vestido de homem, e de repente ele se casa com uma mulher. Ele casado com essa mulher, ele começa a perceber que ele não tem mais aquela individualidade onde ele poderia usar pelo menos uma peça de roupa feminina para se erotizar. Já temos uma complicação. Agora é uma complicação de casal. Antes era uma dificuldade, ele não sabia nem como fazer, nem como lidar com a situação. Agora ele tem que lidar com a outra pessoa. Não é só com a outra pessoa, ele tem que lidar com o casal, com o compromisso relacional que ele adquiriu nessa cultura. Eu estou contando para vocês que muitas pessoas casadas podem se inserir nesse mecanismo de um travestismo. Sim, mas ainda tenho que pensar. Pode ter todas aquelas variações. Atualmente é mais plausível, é mais possível pessoas se vestirem com roupas minimamente, vamos dizer, confusas, ou seja, não são tão determinantes de um sexo ou de outro. Verdade. É mais possível hoje do que há 10, há 20, há 30 ou 40 anos. Mas será que a nossa cultura está crescendo, se desenvolvendo para ter essa capacidade de absorver, de acolher, de entender, de incluir pessoas com essas variações? Olha, de verdade não é bem assim. De verdade, nós temos uma cultura que está permitindo uma variação, então essas pessoas já têm essa permissão, essa possibilidade, mas elas precisam entender e elas fazem isso, procurarem grupos, nichos para conviver, para viver, para dividir, porque em vários outros nichos não existe essa aceitação. Muitas pessoas, é verdade, a maior parte dessas pessoas transgênero, seja um travesti fetichista, seja um transexual, seja um travesti prostituto, olha, geralmente essas pessoas arranjam problemas nas suas próprias casas, nas famílias de origem. As famílias têm muita dificuldade de aceitação de ver aquela pessoa na qual essa família depositava uma identidade específica, depositava todo um plano de vida, e essa pessoa começa a dizer que quer ser de outro jeito, ser de uma maneira diferente. Pois é. As pessoas têm dificuldades com as mudanças quando enfrentam situações diferentes. Mas a nossa cultura não diz que então nós temos que ser homens e mulheres, o mundo não foi dividido assim? De verdade, o mundo nunca foi dividido tanto assim, tão limitado. Mas nós temos esse discurso principalmente nos últimos 20 anos. Aqui no Brasil, esse discurso ganhou uma certa força, onde muitas pessoas fazem um esforço enorme para dizer isso mesmo, só existe homem e mulher. E se nós encontrarmos ali na rua, ou sei lá, nós estamos em casa com a janela da sala aberta e nós vemos ali na rua uma pessoa que nós percebemos que não é uma mulher. É um homem vestido de mulher. Inclusive está com uma peruca, mas está andando de um lado para o outro, com movimentos de mãos e braços, movimentos que são aparentemente femininos, mas
Tá estranho. Pois é. Nós podemos ver isso e é bem provável que muita gente tenha visto isso nas redes sociais e notícias de pessoas andando assim na rua. De novo, eu tenho que pensar assim, qual é a motivação dessa pessoa? Por quê? Bom, aparentemente, nessas gravações últimas que nós vimos, tratava-se de um homem que durante o dia, até a maior parte do dia da semana, tinha funções específicas bem marcantemente masculinas. E aí pensava, mas o que ele estava fazendo com roupas femininas, de calcinha, com uma blusa, com uma sapatilha, andando de um lado para o outro, com movimentos corporais mais femininos? Essa é a minha pergunta. Eu teria que perguntar para ele. Nós já sabemos que ele está travestido. A função desse travestismo pode ser uma série de coisas. Posso contar para vocês que uma das funções possíveis é lidar com a realidade, lidar com a pressão da realidade, arranjar uma coisa que seja calmante, arranjar uma coisa que seja relaxante. Como assim? Toda atividade de cunho sexual atua sobre o nosso corpo de uma maneira a ser relaxante. Então, esse homem, nascido homem, que tem uma vida masculina durante a maior parte das horas da semana, ele pode estar tendo estas atividades com uma função de se relaxar, de se sentir bem, de não sentir a pressão social sobre ele. Na verdade, historicamente, muitos homens sempre se referiam a essa circunstância, a possibilidade de se vestir de mulher e passar algumas horas como se fosse uma mulher para tirar dos ombros o peso de ser homem, de ser obrigado a ser homem na nossa cultura. Olha que interessante. Ah, mas não tem a ver com sexo? Para vários, não. Mas seria só essa a possibilidade? Temos que pensar mais, sabia? Café com Sexologia no Instagram, no YouTube e também nos streamings de áudio. Procura no Spotify e nos outros streamings de áudio, nós estamos lá com todos os nossos programas. E se essa pessoa tiver alguma outra forma? Na verdade, ele pode ter aprendido que ao vestir-se de mulher, ou parcialmente com roupas femininas, ele pode exibir o corpo dele ou se exibir numa condição social, desejando então ser visto ou minimamente correndo o risco de ser visto. Porque essa é a condição de prazer. Então agora nós podemos pensar assim, então esse sujeito andando numa rua aparentemente deserta, ele poderia estar querendo o risco de ser visto? Pois é, talvez fosse um exibicionismo, muito mais do que um travestismo. Porém, a situação, através de um travestismo, ele até corre menos riscos do que se ele expusesse os genitais. Porque vocês sabem que existem homens na nossa cultura que sentem um prazer de ir para a rua e mostrar os genitais para algumas pessoas, principalmente para mulheres. E isso é complicado porque é ilegal e geralmente traz uma confusão muito maior. Puxa, mas esse homem está vestido de mulher com a calcinha, ele também não está se exibindo? Está. Mas será que vão chamar a polícia por causa dele? Porque essa é a outra questão, a questão da quebra de regras sociais. Pois é, pode ser que esse sujeito ele também quisesse quebrar as regras sociais, ou apenas quebrar as regras pessoais dele. Essa é outra forma, outra motivação e outro pensamento para nós aqui. Se essa pessoa ela vai produzir um ato social ali em público, com o objetivo de brigar com os seus valores morais, ou podendo se olhar no espelho e dizer assim, eu tenho o direito disto também. Eu não tenho que ficar cumprindo um papel ríspido, cercado, impossibilitado, engessado o tempo todo. Ele sabe fazer aqueles papéis, inclusive são papéis profissionais que dão renda financeira, mas ele pode sentir que precisa de alívios desses tensionamentos através da quebra de regras. Vejam que não é apenas, eu já quero diferenciar então, alguns vão fazer para diminuição de ansiedade, outros têm uma discussão
interna moral. Moral significando de regras de conduta, das autorregras, de como nós percebemos como é que nós devemos lidar com a nossa realidade. E de repente nós temos alguém que, horas, ele quer se sentir no direito de quebrar a regra de vez em quando. Puxa vida. Muitas vezes, então, pode ser que esse sujeito tenha pedido o carro da esposa para ir fazer alguma coisa para que ele não fosse identificado no carro dele. Olha só. Por quê? A quebra da regra não implica expor-se e destruir a vida social já mantida, já desenvolvida. Poxa, mas isso seria só de vez em quando? O de vez em quando também é uma boa preocupação, porque esse de vez em quando pode ser uma vez a cada alguns dias, uma vez por semana, uma vez a cada alguns meses. Cada pessoa que lança a mão desses argumentos, dessas ações, vai usar também essa frequência de acordo com a sua necessidade, como que ela percebe e sente as necessidades de extravasar. Então, de novo, não é que a pessoa toda noite se veste de mulher e vai para a rua. É possível que faça isso de vez em quando. E, muitas vezes, associada a maior parte de intensidade de pressão social sobre o papel que ele exerce na obrigação de cumprir papéis. O papel masculino, óbvio, da nossa cultura. Puxa, então quer dizer que nós podemos ter homens usando roupas de mulheres por qualquer razão. Horas! Vocês nunca viram no carnaval blocos de homens vestidos de mulher? Nunca viram no carnaval um homem vestir-se de mulher porque parece que... Ah, mas eles estão brincando. Aham. Eles estão se expondo numa circunstância, até mesmo experimentando, vivenciando uma circunstância, e ali ele pode fazer. E depois ele pode, percebendo que pode usar, que ele goste, que ele se sinta bem, ele pode usar em outras situações. Então, podemos ter aí o início dessas formas de ser? Sim, mas elas também podem acontecer desde criança, quando de repente uma criança pequena de poucos anos usa ou se envolve com roupas da mãe ou da irmã ou roupas femininas de qualquer forma. O uso que permite a vivência satisfatória, prazerosa, de bem-estar, com emoções boas, também pode estar na história dessa pessoa, permitindo que ela use essa circunstância. Vejam que isso não significa ainda que ela não tenha uma função para esse uso. E é isso que nós temos que questionar. Vocês sabem que nós temos que discutir essas coisas para continuar compreendendo a realidade que nos cerca. Nós temos que sair aí pela rua procurando olhar e entender quem é aquela pessoa, qual é a finalidade dela ser como está. Algumas só são assim porque não têm alternativas. Esses homens que eu descrevi, muitos estão literalmente casados com mulheres que são dependentes totalmente deles e elas não sabem como sair dessa situação, mesmo que elas não concordem, mesmo que elas considerem que essa é uma situação muito ruim para elas. É uma situação de violência, é uma submissão frente a uma circunstância de se perceber incapaz até mesmo de gerir os próprios recursos para sobreviver. E a outra pessoa está ali controlando uma circunstância, às vezes impondo essa circunstância. Nem sempre, mas às vezes, de repente, ela pode se sentir traída porque descobre que esse sujeito, ele faz coisas, ou depende de coisas, ou precisa exposições físicas, sociais, públicas, que não foi o combinado com ela, que não foi aquilo previsto no relacionamento. Também são traições de confiança. Então vejam que nós chegamos ao fim dessa discussão pensando no casal, pensando na outra pessoa. Isso é necessário para a gente compreender, compreendendo essa circunstância, primeiro nós vamos ver o que nós podemos fazer, se é que podemos fazer para ajudar essa pessoa. Se não, essa pessoa possivelmente continue sendo assim. Ela tem o direito desde que não atrapalhe os outros. Certo? Fica essa mensagem com vocês. Vejo vocês domingos à noite, 8h30 da noite, aqui na Rádio Vibe Mundial, no Instagram Café com Sexologia, também no YouTube,
tanto da Vibe Mundial quanto do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, onde eu trabalho como psicólogo. E também nos streamings de áudio vocês vão encontrar todos os nossos programas. Até mais, gente. Boa semana para vocês. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues.